Bom dia, irmãos. Nós vamos dar início à nossa escola dominical e com alegria que nós temos a oportunidade de estudarmos a palavra de Deus. Ainda estamos nesse sistema virtual, mas eu creio que tem sido um momento oportuno também para a nossa edificação. Nós vamos iniciar a nossa aula com uma palavra de oração. Pai bendito, nós queremos, neste momento, clamar pela tua assistência e misericórdia. Nós que agora paramos para estudarmos a tua palavra. Precisamos da tua iluminação, da tua orientação, da direção que provém do teu Espírito, o Espírito que é o autor das Escrituras. Que ele mesmo possa nos iluminar, abrindo a mente e o coração para compreendermos as tuas verdades. Ajuda-nos, ó Deus, a crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem oramos, clamamos. Amém. Irmãos, nós, antes de passarmos ao nosso estudo, eu gostaria de dar um aviso importante a toda a igreja, que diz respeito à questão das nossas atividades presenciais. O Conselho da Igreja Presbiteriana de Sapopemba esteve reunido no dia de ontem para tratarmos acerca desta questão. E o Conselho esteve durante a semana orando, buscando a direção de Deus para a decisão a ser tomada. Nos respaldamos em documentos legais do município do estado da capital paulista, do município de São Paulo, onde nós temos um documento que nos autoriza, de uma certa forma, a reunirmos novamente. Estamos num processo agora de reabertura das atividades no estado de São Paulo, e diante deste fato nós paramos para ponderar e analisar a questão. O Conselho fez algumas considerações em relação, antes de tomar a decisão tomada. Primeiro, nós consideramos que a pandemia que é causada pelo Covid-19 é uma realidade presente não só na nossa cidade, na capital paulista, mas é uma realidade em todo o país e em inúmeros lugares do mundo, sendo confirmada, atestada pelos principais órgãos de saúde, a OMC, o Ministério da Saúde, as secretarias estadual e municipal de saúde, etc. Segunda coisa que nós consideramos, que o decreto elaborado e produzido pelo município de São Paulo, ainda que ele nos autorize a retomada das nossas atividades culticas presenciais nas igrejas do município, naturalmente esse decreto não nos obriga a tal. E terceira consideração, que nós encontramos na palavra de Deus uma recomendação às virtudes da paciência, da sabedoria e da prudência. Então, levando em consideração estes três argumentos, o Conselho resolveu, primeiro, manter as nossas atividades virtuais durante o mês de junho. Então, a partir de segunda-feira, nós entramos no mês de junho. Então, durante o mês de junho, nós estaremos mantendo as nossas atividades da forma como nós estamos fazendo até aqui. Segundo, devemos retomar as nossas atividades progressivamente a partir do mês de julho. Tá? Então, a decisão é que nós retomemos as nossas atividades presenciais a partir do mês de julho. E terceira decisão, nós convocamos o Conselho para se reunir no dia 19 de junho, a fim de que nós possamos avaliar como tem sido
esse retorno no mês de junho, nesses primeiros 15 dias do mês de junho, levando em consideração o que sucedeu ao longo destes dias com essa retomada, né? E, após examinarmos toda essa situação, se for o caso, nós antecipamos a retomada das nossas atividades presenciais antes de julho, tá? Então, a princípio, está marcado a partir de julho, mas se tudo transcorrer bem e realmente houver, ou pelo menos uma estabilidade quanto à questão pandêmica, nós poderemos ainda assim voltar às nossas atividades em junho. Então, vamos aguardar, vamos continuar em oração, pedindo que Deus nos dê sabedoria para que a gente possa realmente fazer a vontade dele para a vida da nossa igreja. É a decisão que cabe à igreja de Sapopemba, a congregação lá do Jardim Conquista e a congregação do Parque das Flores. Então, agradecemos a compreensão dos irmãos, continuem orando por nós e clamando para que Deus nos dê sabedoria e entendimento para que a gente possa fazer da melhor maneira possível a vontade de Deus para a vida da nossa igreja. Quero convidá-los neste momento a abrir a palavra de Deus que está lá na carta de Paulo aos Filipenses, quando o apóstolo Paulo nos diz assim: finalmente, irmãos, capítulo 4 de Filipenses, versículos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim. Isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Eis a exortação do apóstolo Paulo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos mais uma vez orar a Deus. Ó Deus, nós te agradecemos pela decisão tomada pelo nosso conselho. Sabemos, ó Deus, que somos homens imperfeitos, mas buscamos a direção e a orientação que provém de ti para fazermos a tua vontade. Achamos, ó Deus, melhor esperar. Permitas, ó Deus, que esta de fato tenha sido a decisão acertada. E agora, ó Deus, que nós estamos meditando na tua palavra e vamos estudar a tua palavra, que o Senhor nos abra a mente e o coração, para que, ó Deus, nós possamos viver segundo a tua vontade. Dá-nos, ó Deus, a tua bênção e a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando a carta de Tiago, né? E conforme nós vimos, apertei demais aqui, voltando, o tema geral da nossa carta é as características da vida cristã madura. E nós chegamos agora no capítulo 3 de Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 12, vai nos dizer assim: não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai os navios,
são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E só não põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Meus amados irmãos, é sobre este texto que eu convido vocês a meditarem na palavra de Deus. E o tema é um pequeno órgão, grandes problemas. Um pequeno órgão, grandes problemas. Na nossa aula introdutória, nós mencionamos que o tema geral da carta de Tiago é as características de uma vida cristã madura. Até aqui, nós vimos que Tiago explicou duas características do cristão maduro. A primeira característica é que ele é paciente em meio à tribulação ou em meio às tribulações. E a segunda verdade que aponta para a maturidade espiritual é a prática da verdade, conforme nós vimos no capítulo 2 da carta a Tiago. Nesta sessão, no capítulo 3, ele começa a tratar agora especificamente da terceira característica do cristão maduro, é aquele que controla a sua língua. Ao que parece, meus amados irmãos, os cristãos para os quais Tiago escreveu estavam tendo problemas sérios com a língua. Ele advertiu esse povo que fosse pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Afirmou que o cristão que não refreia a língua não é verdadeiramente religioso. Tiago 1:26 nos diz que devemos falar e agir como se já estivéssemos diante do tribunal de Cristo, no dia do julgamento, no dia do juízo. Tiago 2:12. E em Tiago capítulo 4, versículos 11 e 12, o Tiago, o autor desta carta, ele vai condenar a maledicência. Irmãos, diz ele, Tiago 4, 11, 12, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Então, nós vamos verificar que nesta nova sessão, Tiago vai nos ensinar acerca da necessidade e a importância de controlarmos a nossa língua. E nós vamos seguir aqui uma divisão proposta pelo James Boyce no seu livro, e nós vamos tratar do problema da língua, do controle da língua, controle da mente, e depois 2 princípios úteis, ok? Primeira coisa a observar no texto
o problema da língua. Qual é o problema com a língua? Tiago nos diz que, apesar de ser uma pequena parte do corpo, ela é muito eficiente em fazer o mal. O poder das palavras é um dos maiores poderes que Deus deu. Então vejam só, meus amados irmãos, o ser humano, ele pode usar a língua para louvar a Deus, orar, pregar a palavra, levar os perdidos a Cristo. Um privilégio tanto, mas também é capaz de usar a mesma língua para contar mentiras que podem arruinar a reputação de uma pessoa ou magoá-la profundamente. Para exemplificar isto, Tiago vai usar 3 ilustrações. Então, Tiago faz uso de 3 ilustrações aqui. A primeira ilustração é a ilustração do freio. Está lá no versículo 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. O freio é usado para controlar o instinto selvagem do cavalo. É um ato de adestramento. O freio é usado, então, com esse objetivo. A segunda ilustração está lá no versículo 4, que é a ilustração do leme. Tiago diz: observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. O navio e os grandes transatlânticos são guiados e dirigidos por pequenos lemes. É no controle do leme que o navio suporta as tempestades do alto mar e os ventos contrários. E a terceira ilustração que Tiago emprega aqui é a ilustração da fagulha. No versículo 5, ele nos diz: vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. A fagulha ela é muito pequena e ela pode incendiar uma floresta inteira e causar uma enorme destruição. Isso me fez lembrar um episódio vivido no século XIX, quando um incêndio num celeiro da cidade de Chicago, lá nos Estados Unidos, se espalhou e quase toda a cidade foi destruída pelo fogo. E mais de 100 mil pessoas perderam as suas casas, muitos prédios foram destruídos e 300 pessoas morreram. Uma simples agulha num celeiro. Portanto, nós vamos verificar que essas 3 ilustrações são semelhantes em seu ponto principal, no sentido de que algo pequeno, como freio, como leme, como uma fagulha, assim como a língua, podem causar danos tremendos, enormes, prejuízos. Mas há pequenas diferenças nestas ilustrações que contribuem também para o nosso ensinamento. Vejam só, tanto o freio quanto o leme devem superar forças contrárias. O freio deve superar a natureza selvagem do cavalo e o leme deve lutar contra os ventos e correntes que poderiam tirar o navio do seu curso. A língua humana também deve superar forças contrárias. Temos uma velha natureza que deseja nos controlar e que nos leva a pecar. Somos cercados de circunstâncias exteriores que procuram colocar em risco a nossa vida e que nos levam a dizer coisas que são indevidas.
Então, o pecado interior e as pressões exteriores procuram dominar a nossa língua. O fogo, por sua vez, pode causar enorme destruição. Ele queima e fere, e as nossas palavras podem fazer o mesmo. As nossas palavras podem queimar e ferir aqueles a quem nós amamos, com aqueles com quem nós convidamos. Portanto, meus amados irmãos, jamais devemos nos esquecer que uma palavra colocada fora de hora, ou se permitirmos que palavras descontroladas saiam descuidadamente ou descuidadosamente dos nossos lábios, elas podem produzir estragos que duram a vida toda. Nós precisamos aprender a orar como Davi. Guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, conforme o Salmo 39, versículo 1. Então, esse é o primeiro fato que nos chama a atenção o texto. O fato de que a língua pode trazer grandes problemas. Aí, um pequeno órgão, grandes problemas, grandes dificuldades a tratar se nós não cuidarmos deste órgão tão importante que temos. A segunda verdade que nós nos deparamos com esse texto bíblico é no sentido de que com o controle da língua, controle da mente. Tiago nos diz lá no versículo 8, assim, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago 3,8. Então, aqui nós vamos verificar que destaca o fato de que a língua ela é incontrolável. Incontrolável. Então, nós vamos verificar que o ser humano ele foi dotado de uma natureza que ele é capaz de dominar as criaturas de Deus. Dominar as criaturas de Deus, todas as outras criaturas, os animais selvagens, a erva no campo, tudo que Deus criou. Ainda assim, o homem é incapaz de controlar a sua própria língua. Então, quando o homem pecou, ele perdeu a capacidade de governar a si mesmo, perdeu o controle de si mesmo e agora ele é governado por sua língua. O ser humano pode domar animais ferozes e poderosos, contudo, não pode domar a sua própria língua. Diante desta realidade, o que fazer quando se convive com algo que é indomável? Como que nós resolvemos esta questão tão inquietante? Precisamos pedir que Deus controle o nosso falar. Se aos homens o controle da língua é impossível, não obstante, devemos lembrar as palavras de Jesus. Isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Mateus capítulo 19, versículo 26. Nós não podemos controlar nossas línguas, mas Deus pode, pelo poder do seu Espírito que habita em nós. O reverendo Augusto Nicodemos vai nos dizer no seu comentário o seguinte, aqui, Tiago parece pessimista aqui quanto à possibilidade do domínio da língua, mas devemos nos lembrar de que isso só ocorre quando ela está inflamada pelo inferno. Está escrito errado ali, me perdoe. Quando ela está inflamada pelo inferno. Muito embora as Escrituras nos advirtam continuamente sobre o poder da língua para fazer o mal, oferece-nos a possibilidade de dominá-la mediante o poder do Espírito.
sábio Salomão nos adverte dizendo: a morte e a vida estão no poder da língua. E não é de se admirar que Davi vai orar dizendo: põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permitas que meu coração se incline para o mal. Salmo 141, versículos 3 e 4. Davi sabia que a chave para as palavras corretas é o coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. E quando Jesus Cristo é Senhor do coração, é também Senhor dos lábios. Portanto, nós encontramos diante disto, a língua é um pequeno órgão que traz grandes problemas. Nós não temos condições de controlar este órgão, a não ser pelo poder do Espírito Santo que habita em nós e nos capacita a realizar. E agora nós vamos encontrar neste texto 2 princípios que nos são úteis para que, de fato, nós possamos controlar e dominar esse pequeno órgão. Então, eu vou apresentar aqui 2 princípios que certamente vão nos ajudar a controlar nossas mentes. O primeiro destes princípios é: apresente a sua mente para Deus. Nós devemos lembrar, meus amados irmãos, que a língua fala aquilo que a mente pensa. Então, se vamos ter o controle da língua, primeiro de tudo, devemos ter o controle da mente. Se nós queremos controlar a nossa língua, nós temos que controlar aquilo que nós pensamos. Aí a recomendação de Paulo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, ele vai nos dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Normalmente não pensamos em nossa mente como parte do nosso corpo. Mas quando Paulo fala para apresentarmos os nossos corpos a Deus para o seu serviço, a mente é a primeira coisa em que Paulo pensa. Porque ele sabia, o apóstolo sabia, que se há algo para ser desenvolvido em nossas vidas, primeiro deve haver a transformação das nossas mentes, da nossa forma de pensar, uma vez que aquilo que nós pensamos vai determinar aquilo que nós fazemos. Aquilo que o homem pensa, ele é. É isto que a Bíblia nos ensina. Portanto, nós devemos cuidar da nossa mente, do nosso coração, para que a gente tenha o controle de fato e de verdade da nossa língua. Tiago, capítulo 3, versículo 12, aí no versículo 12 do nosso capítulo básico, ele diz assim: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a água salgada pode dar água doce. Cada árvore produz o seu fruto de acordo com a sua natureza. Assim como a figueira não pode produzir azeitonas, da mesma forma um coração puro não pode produzir palavras falsas, amargas e destrutivas. Olha lá, vou repetir. Assim como a figueira
não pode produzir azeitonas, da mesma forma, um coração puro não pode produzir palavras falsas, amargas e destrutivas. O elemento mais importante da árvore é o seu sistema de raízes. Se as raízes não tiverem profundidade suficiente, a árvore não crescerá de maneira saudável. Se nós estivermos arraigados com as nossas raízes profundas nas coisas do Senhor, as nossas palavras serão fruto da nossa comunhão com Ele. Seremos como o homem bem-aventurado lá no Salmo 1, e produziremos frutos no devido tempo. Um dos motivos pelos quais Jesus sempre tinha as palavras certas, na hora certa, era o fato de estar em comunhão com o Pai e de ouvir palavras do céu a cada dia. Então, nós precisamos saturar a nossa mente com a verdade de Deus, com as coisas de Deus, com a comunhão com o nosso Deus. Devemos lembrar disto. Segunda verdade, comece a obedecer os ensinamentos de Cristo. A obediência aos ensinamentos de Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, nos diz que nós devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Se confessarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, devemos fazer o que ele nos diz. Jesus nos indaga. Melhor dizendo, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Lucas 6,46. Em outra ocasião, ele vai dizer, se vós permanecerdes em minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Quando começamos a procurar nas Escrituras o que o Senhor gostaria que fizéssemos para depois nos dedicarmos a obedecê-lo pelo poder do Espírito Santo, Deus começará a mudar a nossa maneira de pensar. Começaremos a pensar como ele pensa. Nós começaremos a pensar os pensamentos de Deus de acordo com Deus. E quando começarmos a pensar de forma diferente, passaremos a falar diferentemente. E o assunto controle da língua se tornará uma realidade. Então, 2 conselhos simples. Apresente sua mente para Deus, sature-a com a verdade de Deus e comece a obedecer os ensinamentos de Jesus, fazendo tão somente aquilo que ele lhe ordenar em sua palavra, para que você viva para a sua honra e para a sua glória. Diante disto, nos resta uma aplicação prática para os nossos corações. É impossível ser um cristão autêntico se o nosso falar não estiver marcado pelos princípios do caráter de Deus. Tiago nos diz que se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Assim, considere mais ouvir do que falar. Tenha sempre uma palavra agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Não nos esqueçamos que a nossa língua é um pequeno órgão, mas pode nos trazer grandes problemas. Mas Deus nos capacita com a sua palavra e com o seu Espírito a vivermos em novidade de vida, de maneira que a nossa língua sirva para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus nos ajude a viver assim. Que Deus nos capacite a controlar a nossa língua e usá-la como fonte de bênção na vida dos nossos irmãos. Vamos orar? Deus bendito, nós louvamos o teu nome pela oportunidade de estarmos na tua presença, meditando na tua palavra.
Queremos, ó Deus, produzir frutos que lhe sejam agradáveis, frutos de uma vida arrependida e transformada pelo teu poder. Ó Deus, usa a nossa língua para a tua glória, para o teu louvor. Capacita-nos a domá-la, a controlá-la, por meio do teu Espírito, por meio da tua palavra, por meio da tua verdade. Usa-nos, ó Deus, como vasos de bênção em tuas mãos, na vida dos nossos irmãos. E que sejamos, ó Deus, uns para com os outros, bênçãos sem medida. Abençoa ricamente a Igreja Presbiteriana de Sapopemba. Abençoa a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ajuda-nos, ó Deus, a suportarmos estes dias maus e capacita-nos a testemunhar do teu nome no meio desta pandemia, ó Pai. Dá-nos a tua bênção e a tua direção neste dia que nós pedimos em o nome de Jesus. Amém. Desejamos a você um ótimo domingo, que Deus o abençoe ricamente, tá? Me perdoe, nós tivemos um pequeno probleminha aí técnico no final, aí a minha tela de fundo acabou mudando no finalzinho aqui, mas eu prometo que a gente vai se aperfeiçoando daqui para frente, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. À noite nós estaremos no Zoom, fazendo a nossa reunião, matando um pouquinho da nossa saudade uns dos outros e meditando também na palavra do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê um domingo cheio de graça e paz. Um grande abraço a todos vocês, meus amados irmãos.